Olá pessoas, eu sou a Abigail, esse daqui é o Olhar Curioso e o nosso assunto de hoje é 12 homens e uma sentença. Eu já queria lembrar de você curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos daqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito, me seguir no Instagram e era isso mesmo, vamos logo passando do vídeo. Esse filme que eu vou indicar para vocês hoje, 12 Homens e uma Sentença, ele é um dos melhores filmes que eu assisti atualmente. Que ele tem um roteiro, ó. É um filme pequeno, eu não lembro exatamente quando ele saiu, mas é um filme em preto e branco, que ele é basicamente, quase todo ele se passa dentro de uma única sala, e talvez o único momento em que vai para outra cena é quando eles vão no banheiro e quando eles saem do lugar, que já é no final do filme. Então é um filme que você pensa que, meu Deus do céu, deve ser um filme muito simples, e é realmente um filme muito simples, e é sobre uma questão simples de uma situação corriqueira que é muito interessante, e é por isso que eu queria comentar hoje, porque quando eu assisti esse filme, eu realmente senti o que é um roteiro, sabe? Tava com muito tempo que eu não sentia isso. Eu vou ser bem sincera, né, com vocês, um filme que ele trata sobre uma situação tão comum e tão simples, ser tão direto e tão bonito, mostra por que escrever. Eu fico muito feliz quando eu falo que esse filme é muito bom, porque ele é muito simples, e que bom que ele é simples, sabe? Hoje em dia a gente tá vivendo numa sociedade em que tudo tem que ser muito complicado. Cada personagem precisa ter uma faceta social que dê a ele algum tipo de local de fala em alguma coisa, mas nesse filme em específico, você vê como não é sobre exatamente questões sociais, e sim sobre vivências e experiências, né? Cada um desses personagens, eles têm uma experiência diferente. E o filme, ele é basicamente sobre isso, sobre 12 homens que estão ali para fazer uma bancada de júri de um julgamento, aonde existem algumas provas que apontam para um garoto que cometeu um crime. Então eles todos chegam propensos a colocar esse rapaz na cadeia, até que chega um único homem e levanta e fala: e se ele foi inocente? E essa é a questão. Eu achei ela muito interessante, porque é uma coisa que hoje em dia já não se fala mais, principalmente com os julgamentos da internet, né? A internet hoje em dia, ela, pra cancelar alguém, pra tirar ela do mainstream, ela faz só assim, entendeu? É um compartilhamento de alguém, um RT que algum famoso deu, e pronto, toda a vida de uma pessoa, ela tá acabada. E esse filme não, ele trata sobre como os julgamentos, né, a questão do júri, ela funciona. Se uma única pessoa disser que aquela pessoa, ela pode ser inocente, então o júri inteiro vai ter que dizer: olha, a gente não entrou num consenso, porque o júri só pode decidir se for um consenso, entendeu? Isso é uma coisa muito importante nesse filme, porque se a única pessoa disse que não acreditava nisso, e quando ele começa a expor os pensamentos dele, ele consegue convencer uma outra pessoa de que aquela pessoa pode ser inocente. Então é um momento muito interessante, onde você vê aquele destacamento de que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário, né? Porque hoje em dia existe muito desses tipos de crimes que uma pessoa, ela pode ir lá na justiça e ela pode acusar alguém de alguma coisa, e essa pessoa pode tomar uma prisão preventiva só pela palavra da outra pessoa. Isso não é uma coisa certa perante a justiça. É claro que se a pessoa, ela cometeu o crime, ela tem que ser julgada. Mas imagina se você coloca alguém na cadeia e essa pessoa, ela é inocente. Isso acontece mais do que deveria, na verdade. Muitas pessoas inocentes param na cadeia sem ter um julgamento propriamente dito. Por quê? Porque alguém disse e não foram atrás, não tinha nenhuma prova que provasse o contrário, mas aí
é culpado. E depois descobre que era inocente. Isso acontece bastante, infelizmente. Então, quando você leva a lei a sério e você pensa, não, essa pessoa realmente pode ser inocente. E aí você começa a conversar sobre isso, você dá margem para que pessoas que realmente são inocentes, elas consigam receber justiça, sabe? E é que as pessoas que acusaram também, elas também sofram as consequências dos seus atos, né? Uma coisa que infelizmente hoje em dia tá difícil. Mas é um filme que ele é muito intimista com relação a isso, sabe? Ele vai te mostrando cada um dos pontos e por que cada um daqueles homens pensam que aquele rapaz, ele é culpado. E por que as outras pessoas, elas pensam, agora não, agora eu realmente penso que ele é inocente. Você vai vendo o questionamento de cada um desses personagens. Cada um deles só tem uma camada ali, é só aquilo que você vê. Mas no momento que eles vão conversando, você vai vendo, você vai enxergando que nele há algo a mais. Assim como quando a gente conversa com pessoas reais, sabe? O que eu sinto nesses filmes que a gente tá recebendo hoje em dia é um afastamento desse personagem. Existe muito uma questão de... existe as Mary Sues, né? Que é um personagem que ele é simplesmente perfeito e ele é só aquilo, ele é a perfeição. Tipo a Rey do Star Wars. Ela é boa em tudo e aí você vai ensinar ela uma coisa, eu já sei, ela pega e já faz. Você não tem um senso de identificação com a pessoa que ela é perfeita, né? Porque ninguém é perfeito, a não ser Jesus, graças a Deus. Mas o fato de não sermos perfeitos é o que nos torna humanos. Então, ser suscetível ao erro é algo que é inerente da humanidade. Então você tomar esse partido do momento de que uma pessoa ela é frustrada, meu Deus, eu não consigo fazer isso. E aí você tem um senso de que, teve uma época que eu também passei por uma situação como isso. E isso leva a narrativa da história, te faz ficar dentro da história, te faz se conectar com o personagem. Agora um personagem que ele consegue fazer tudo sozinho, eu vou ter algum tipo de empatia com ele? Não, é tipo, você assistir você lê um quadrinho do Superman, por exemplo, você vai ver que ele é um super herói que tem muito poder e que tem muita coisa. Só que ele tem um contraponto de que ele precisa ter uma vida humana. Ele é um alienígena, ele é um ser de fora que tem que se encaixar com o mundo que nós vivemos. Então você vê o contraponto dele, que é a questão da dificuldade dele nessa jornada dele no mundo humano. Então é uma dificuldade, passar por dificuldades e encontrar essas questões de virtudes que elas são por causa de que você cometeu um sacrifício. É tipo assim, o Superman ele diz, não, eu vou ter que usar menos poder do que eu deveria para poder destruir esse cara. Por quê? Porque se eu usar mais poder, eu vou destruir isso aqui tudo e muita gente vai morrer. É um dilema que ele tem. Ele tem poder para poder destruir tudo aquilo? Ele tem. Mas aí se ele destruir tudo, muita gente morre. E ele tá ouvindo, porque ele tem super audição. Então é um negócio que é muito interessante de se enxergar dentro de uma história. E esse filme ele apresenta isso muito bem. Cada um desses homens, são muitos homens que estão conversando ali naquela sala, mas cada um deles tem uma visão diferente, porque cada um tem uma idade diferente, teve uma experiência de vida diferente, e é por isso que todos eles demoram para entrar num consenso, eles demoram para poder se entender. Isso é humano, e o problema desses roteiros que eles fazem, que as pessoas fazem hoje em dia, é que eles não têm mais humanidade, eles têm ideias. E eu preciso falar isso categoricamente. Você assiste um filme vazio. É um filme vazio, não tem alma. Eu digo e repito. Você assiste esses filmes que estão saindo hoje em dia, eles não têm alma. Porque a alma do filme é quando você consegue se conectar com aquela história. Às vezes você se conecta por causa do entretenimento que ela tá te trazendo. É como, por exemplo, assistir Velozes e Furiosos. Eu gostei do último filme de Velozes e Furiosos? Não, me diverti assistindo sim, porque ele era muito absurdo. Era algo tão absurdo que eu me diverti
dizendo o quão absurdo era aquilo. Vou assistir o próximo? Eu vou. Por quê? Porque eu vou me divertir vendo o quanto absurdo é aquilo. Porque é um entretenimento. Agora, quando você fala da arte de escrever, da arte do roteiro, ela precisa ter um toque a mais. É como você assistir aquele filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Ele é um filme que o roteiro dele é montado para que ele consiga conversar com o que é mostrado na tela. Ele não é apenas escrito, ele é feito para você ver aquilo, você vê na tela. Não é como palavras apenas. Aquelas palavras são para se conectar com o que você está vendo. Provavelmente aquela cena em que a mãe e a filha estão como pedras, por exemplo, não teria tanto sentido se fosse falado realmente. O interessante era você ler aquilo na tela. Então, as questões desses roteiros que fazem hoje em dia, eles não se interessam mais. Porque esse filme, 12 Homens e uma Sentença, como eu disse, ele se passa numa única sala. E ele é sensacional como eles fazem isso. O autor, ele fez com que cada um deles tivesse o seu momento, tivesse o seu destaque, enquanto todos discutiam esse único questionamento. E é um filme relativamente curto. Eu acredito que ele não passe de 1h20, talvez até menos, bem menos mesmo. Então, quando você se depara com um filme tão bom, preto e branco, gravado em um único lugar, um único set, você se pergunta como é que a Marvel conseguiu fazer um filme como Thor, Amor e Trovão. Se você chegou até aqui, não se esquece de curtir esse vídeo, comentar o que você está achando dos conteúdos daqui do canal, de também se inscrever se não está inscrito, e era só isso mesmo. Valeu!